Você está ouvindo o podcast do dia 10 de novembro de 2021 no Brasilidade. Aqui conversamos com Isabela Prata a respeito da sua experiência na área educacional, dos seus projetos ambientalistas e filantrópicos e a respeito do que chamamos consciência e cidadania no Brasil. A ambientalista e filantropista Isabela Prata não tem idade. É criativa, é vanguardista, educadora, curadora, consultora, empreendedora e empresária na área de economia cultural. Colecionadora de arte, cinéfila, apreciadora do design contemporâneo. Se perguntar a respeito de música, diz que toca flauta transversal. Jet setter, gosta de cozinhar e de descobrir o que é belo. Estudou no Colégio Equipe. Comunicação visual na FAAP e tem formação em Economia para a Transição e Ciências Holísticas pela Schumacher College for Ecological Studies no Reino Unido. Diria que reserva também bons momentos para os amigos numa conversa que começou a realizar em 2017 no canal B Prata. Em 1995, você criou a Prata Produções, um dos primeiros escritórios no Brasil especializado em arte contemporânea. Desenvolveu projetos com renomados artistas como Cindy Sherman, Anish Kapoor, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Mário Destino, Nan Goldin, Stan Douglas, e desenvolveu na época já projetos para empresas e museus no Brasil e no exterior e continua produzindo projetos culturais nas áreas de artes plásticas, cinema e música. Alguns exemplos, citar Super Tropical, com um intercâmbio entre Superflex da NIFCA e Amazonas, Mário Teixeira Fashion Photographs, Lazar Segal Figurinos, Semana Nacional de Cultura, Arte e Cidade. Você foi membro da diretoria do MASP, do Conselho de Curadoria do Tate Modern, do MAM do Rio de Janeiro, consultora executiva da Vogue Brasil e membro da diretoria da Associação de Amigos do Israel Museu em Tel Aviv. Hoje em dia é membro do Berggruen Museum em Berlim e também foi presidente do Comitê de Apoio ao Projeto Casa de Vidro sob a curadoria de Hans Ulrich Obrist. Palavras-chave no seu trabalho que eu acho interessantes: propósito, bem-estar, tempo como commodity maior. Você gosta de questionar o crescimento de um empreendimento que coloca a qualidade de vida em xeque. Modelo cartesiano de pensar, cuidado com os limites do crescimento. Você pode comentar a esse respeito? Uau, é bastante coisa mesmo, Julieta. Dei uma revisada em toda a minha trajetória profissional. Tem mais coisas muito boas. Você anda fazendo a diferença no Brasil há um tempinho já, muito bacana. Obrigada. Obrigada por me convidar para essa conversa. Grande prazer. Estou bem feliz de estar aqui com você nesse momento. Agora, o que você quer que eu comente exatamente? Porque você, na sua pergunta, você citou 3 coisas. Mas propósito, bem-estar, tempo como commodity maior, né? Você questiona o crescimento de um empreendimento que coloca a qualidade de vida em xeque, o modelo cartesiano de pensar, e você tem muito cuidado com os limites do crescimento. Então, assim, eu considero isso como palavras-chave no seu trabalho atual, né? Sim, sim. Eu tenho desde o momento que a minha recente empresa, Escola São Paulo, cresceu muito e eu me incomodei, que eu comecei a questionar por que eu deixei aquilo acontecer, deixei ela crescer e por que eu não estava me sentindo bem. Porque parecia até então que fazer uma empresa crescer era bom. Esse é o modelo cartesiano de pensar. A gente criar, a gente empreender, fazer crescer, fazer faturar, ter bastante funcionários, ter bastante cliente, ter bastante visibilidade. E eu percebi que eu não precisava estar atrelada àquele formato mais.
que Nesse eu seu podia. TED Talk, você intitulou "Empreendi e não gostei". Empreendi, Você f cresci e não gostei. Isso, e aí é um marketing case, né, que você fundou a escola em 2006. E aí? Então, foi isso que aconteceu, assim, quando eu percebi eh, que eu não estava bem, apesar de ter uma empresa de sucesso, de ser uma pessoa que estava fazendo sucesso, estava ganhando dinheiro e tudo mais, eu como é que eu não estava feliz? Eu vivia, cansada, eu vivia com medos, eu Você disse que vivia trabalhava cerca de 17 horas por dia. sim, e o mundo ao meu redor fazia com que eu achasse que aquilo era normal. E ainda é um pouco assim. Se você, se aproximar das escolas de business, elas ensinam assim para os alunos, sabe, que empreender é duro, difícil, tem que ficar com, sabe, com uma faca nos dentes, com o olho desperto o tempo inteiro, e isso eu acho hoje que isso não é eu achava que aquilo não era bom para mim, e que para algumas pessoas seria. Hoje eu acho que isso não é bom para ninguém. Eu acho que esse modelo que a gente vive de crescimento, que é um modelo que vem lá da Revolução Industrial, ele é completamente ultrapassado. Nós evoluímos como cidadãos, nós evoluímos como humanos, evoluímos como com toda a tecnologia, né, que desenvolvemos para o nosso mundo, e nós ainda consumimos carne, Sim. mesmo sabendo que é um dos maiores causadores do aquecimento global no mundo todo. No Brasil só representa 70%, muito mais do que as emissões de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão. Nós ainda acreditamos que precisamos, que trabalhar é a coisa mais importante da vida, acreditamos na importância de acumular bens, de consumir mais do que o necessário e de estragar o nosso planeta. Então, esse de 3.000 alunos por ano, você passou a ter um total de cerca de 30.000 alunos. Você Sim, recebeu o prêmio como empreendedores de sucesso pela Fundação Getúlio Vargas e, resolveu mudar a estrutura do negócio. Aí você disse: "Não quero mais esse consumo financeiro, não vou entrar num burnout", você já, citou antes exatamente. sustentabilidade, né. E aí Uhum. você, com relação ao seu próprio estilo de vida, e o próximo passo foi criar uma equipe da escola, meditando, fazendo chá e estudando grandes autores, como André Lara Rezende, que é Uhum. uma pessoa-chave também no MIT, né, como economista brasileiro. E você traçou novas metas, aí resolveu mudar tudo. E aí a Eu gente está transfor em 2011. eu transformei a escola numa escola online. Não, isso nós estávamos em 2016. A escola fez 10 anos com 30.000 alunos, Sim, e eu nessa à beira desse burnout. sim. Então, assim, eu transformei a escola numa escola que é uma escola que recebia alunos diariamente, né, mas a gente tinha 3.000 alunos por ano, tínhamos 2 prédios com várias salas, Faria Lima e Augusta. era a Rua Augusta, os 2 prédios eram na Rua Augusta. Ok, Fechamos tudo, sim. transformei ela numa escola online e vendi ela online. E 52 funcionários não tinha mais? Não, desliguei todo mundo trabalhou junto, todo mundo sabendo durante foi um processo super bonito, esse de redução do nosso tamanho, que durou menos de 6 meses, onde todo mundo trabalhou colaborativamente, assim, todo mundo trabalhando, né, sabe, Se sendo remunerado, engajou mesmo nessa mudança, né? todo mundo sabendo que a intenção era essa, mas eu trabalhei principalmente com uma equipe pequenininha, de 3 Sim. pessoas. Aí, a partir dali, eu fui explorar um universo holístico, um universo de novas formas de geração de economia, e desenvolvi quer dizer, eu consegui reorganizar minha vida toda, porque aí eu trabalhei minha vida pessoal também. Eu entendi quanto que eu tinha, Julieta, de recursos para viver uma boa vida, distribuir aquilo nas próximas dezenas de anos que terei, e eu tenho uma ideia de que se eu não fizer nenhum recurso hoje, quanto eu tenho,
sabe, por ano para viver. Então, Então, eu hoje trabalho em cima desse recurso que complementar às que é minhas totalmente necessidades. sustentável. Exatamente. Então, assim, todos os dias eu sei, quanto eu, preciso fazer, sabe, e quanto eu posso gastar. Então, Isso hoje, tem hoje bastante a minha vida, inclusive. sim. A escola existe ainda e é 100% virtual ou não? A escola é 100% virtual, mas eu não tenho mais nenhuma relação. Durante os Ok. 2 primeiros anos eu ainda estava próxima, mas hoje não mais. O que eu estou fazendo hoje, eu tenho A- colaborado com vo- empresas que Sim. precisam passar por esse processo e não sabem como. Então, eu vou citar o que você escreveu, que eu acho importante. Então, citando: faço mentorias para profissionais em mudança de carreira e modo de vida e consultorias para empresas para se adequarem a um mundo novo que já estamos vivendo, que muitas vezes empresas não sabem como se ajustar. 2 pontos: rever a relação com equipes, cuidados com responsabilidade social, sustentabilidade, etc. Sim, Então, é isso que você já começou a fazer em 2017. exatamente. Eu comecei eu tinha, né, um contato muito próximo com muitos alunos, né, que muitas vezes eram gestores de empresas ou empreendedores, e continuamos muito próximos. É um processo, muito, particular sempre, né, assim, Sim, eu uso algumas metodologias, porque, eu eu acabo, me envolvendo com muitas questões financeiras, né, sim. e então eu uso de algumas metodologias, mas é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito holístico, assim, onde junto com o gestor da empresa, né, ou os gestores, que eu gosto muito de trabalhar em grupo, a gente busca no âmago ali do negócio, quais são os valores que eles querem manter. Então você criou 2 metodologias, é isso? Plano horizontal e #BelaTeb? Do que se Essa, tratam essas metodologias, sorry, e até que ponto as 2 podem referir-se ao ativismo? porque eu acabei desenvolvendo duas metodologias, porque para me ajudarem numa teoria que quanto dinheiro preciso para viver uma boa vida. Sim, E o que é importante, né? Para viver uma boa vida, a gente acaba selecionando eh, outros outra itens, né? outras Diferente, prioridades. exatamente, diferente do que esse pensamento cartesiano nos traz, que é como eu te falei, que trabalhar a coisa mais importante da vida, ser um consumidor voraz, acumular bens, não parar nunca, né? Sim. E passar por cima do meu eu, dos meus amigos, né, dos meus desejos, dos meus sonhos, do meu sono, e as pessoas morrem disso. E você É a maior, continua você a maior continua causa de fala. então, nesse sentido, você continua questionando, depois de todas essas transformações, o tamanho da vida que você quer viver? Sim, constantemente eu fico atenta, não é, a todas as minhas escolhas baseadas naquilo que eu não quero perder. Porque a gente vira e mexe, a gente é tentado, né, assim, passa uma nova onda e fala: "Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo", quando você vê, você Se tá lá. dependesse, você teria 1000 anos para executar todas essas ideias que você tem, né, criativa do jeito que você é. Mas tem uma coisa que tem assim, o tempo que eu ganhei quando eu, desacelerei, me abriu, pra uma visão, para olhar o mundo e perceber necessidades que o mundo tem, onde eu posso contribuir, sabe. Sim, Então, assim, primeiro eu me envolvi com a questão dos refugiados, é, e eu comecei a fazer trabalhos voluntários com refugiados, aí a ONU me chamou para fazer parte de um comitê, eu sou parte de um comitê mobilizador da ONU para refugiados. junto ao Logo, Acnur, né? exatamente, o Acnur é a agência da ONU para refugiados, né. Sim, E logo, por causa dos refugiados, eu me envolvi com as questões climáticas, porque sim, existe o refugiado climático, que é o grande é a grande o grande temor, né, estamos aguardando o que vai acontecer quando
as questões climáticas. Nós vamos entrar nisso. Eu queria, assim, quando você fala do Acnur, tem também o Fridays for Future, né? Uhum. Famílias pelo Clima, Parents for Future Global. Esses, o Parents, o Famílias e o Fridays for Future são um movimento só, Sim, que tem o movimento dos jovens, que são até 29 anos de idade, e tem o movimento dos pais. Tem o Global, que é um grupo internacional que é bem grande, e aqui no Brasil se chama Famílias pelo Clima. Quando sim, eu já estava ligada no Acnur, já começando a observar a urgência, a emergência, né, das questões climáticas, sim. me convidaram para uma amiga me convidou para fazer parte desse movimento For Future, né? Uhum. E hoje eu assim, tem épocas da minha vida que eu me dedico mais a esses movimentos do que às minhas consultorias mesmo, porque eles me ocupam bastante e eu gosto muito. Por exemplo, estou indo semana que vem, eu vou para Manaus para olhar as duas questões. Vou visitar campos de refugiados de indígenas. Olha que dó, né? Tem É, indígena refugiado. impressionante. Indígenas aqui viviam na floresta amazônica da Venezuela, e vou visitar também povos e ribeirinhos que receberam recursos do Fridays for Future. E aí você desenvolve projetos com eles. Essa é assim, para mim, desenvolver projeto como eu tive uma produtora há muito tempo, é uma coisa muito Sim, fácil, né? Assim, sim, porque para você desenvolver um projeto, você precisa ter uma percepção, né, sim, aguçada, sim, para entender, pra saber ler os caminhos para fazer um planejamento e implementar. Então, assim, os meus principais ativos são as pessoas que eu conheci na minha trajetória, né, em toda a minha carreira, que são profissionais, enfim, brilhantes, com quem eu trabalho sempre. sim. Então, Tem agora, o. as consultorias hoje, por exemplo, estão acontecendo de uma forma muito interessante, porque antigamente eu ajudava as pessoas a aplicarem em obras de arte, né? Sim. Hoje elas querem saber como que elas fazem para contribuir com o mundo. E isso é um trabalho que eu gosto muito de fazer também. Então, falando a respeito das drásticas consequências, né, das mudanças políticas em relação a migrações no Brasil, isso já não é um tema atual, é um tema antigo, né? A gente pode ver isso nas obras do Cândido Portinari, né, como Guerra e Paz, ou até de livros como Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Então, Uhum. seca, fome, pobreza para você, eles são temas assim constantes quando você faz esses projetos, essas projeções? Não, eles não são constantes, não. Por exemplo, recentemente, quando começou o Covid, junto com o movimento Fridays for Future, nós desenvolvemos um projeto para ajudar na contenção, na cura de ribeirinhos e povos indígenas na Amazônia. Desenvolvemos um projeto que chama SOS Amazônia, né? É Sim. um projeto do Fridays for Future, que meu papel foi como facilitadora, encontrando como distribuir esse dinheiro lá, e ajudar na captação também. Então, nós estávamos falando de uma emergência. Certo. Um projeto, eu gosto muito de resolver questões emergenciais, porque eu não acredito em burocracia para se desenvolver uma ideia, sabe? Hum. É, Nós não precisamos, para salvar o mundo, a gente não precisa ficar horas criando planejamentos e criando planos para o que vai acontecer daqui a não sei quantos anos. As questões são É muito imediato, bom. né? Isso tudo é É, imediato. E você aí trabalha com parceiros como o Agente Transforma, do Marcelo Rosenbaum, ou com outro? Olha, eu adoro eles. A gente nunca trabalhou junto. Acho que eu já fiz uma colaboração para um projeto deles, sim. Sim, Mas, somos todos a mesma turma, né? Nós acho é. que tá todo mundo sempre junto, se encontrando aqui e lá. Essa semana, por exemplo, eu tô muito ligada na COP. Então né, eu tô meus dias há uma semana e mais essa semana agora, vão ser 15 dias de imersão no que está acontecendo lá em Glasgow, por exemplo. É. Então eu tô praticamente só fazendo isso.
E lá tem uma frase circulando que diz What can brands learn from activist organizations? Né? O que podem as marcas aprender das organizações ativistas? O que você acha dessa frase? Eu acho perfeita. Esse pensar diferente. As pessoas, quando criticam a Greta Thunberg, por exemplo, é porque elas não estão conseguindo entender qual é o processo de pensamento do jovem de hoje. Ao invés da gente abrir as portas para um diálogo intergeracional, para ouvir o que né, os jovens e teenagers têm hoje para nos dizer, nós adultos ainda temos o vício de achar que o que nós fizemos até hoje foi certo e que eles que deveriam aprender conosco. Então, as empresas ainda estão sendo criadas dentro desses modelos antiquados. E o tempo passa, né? Sim, elas vão lá na frente, elas vão sofrer. Por isso que eu tenho uma disponibilidade para atender essa demanda, porque não é complicado mudar. A primeira coisa que precisa acontecer é mostrar que a pessoa ou a empresa não precisam ter medo, que o processo é possível e que ele só traz alegria, e reduzir não significa perder lucro. Muitas vezes, diminuir é o melhor jeito de crescer. Então, acrescentando a esse sábio comentário, tem uma frase de Confúcio, né, que ele escreveu nos Amuletos, que diz: o homem tem 3 maneiras de agir com sabedoria. A primeira é a meditação, a mais nobre. A segunda é a imitação, a mais fácil. A terceira é a experiência, a mais amarga. E aí? Eu não acho que a experiência é amarga. Eu não vejo amargura na vida. Eu aprendi a colocar amor. Acho que a experiência é que com amor ela não traz amargura, sabe? Sim. E não é aquele amor bicho grilo, sabe? Um amor superficial, não, amor mesmo, assim, você olhar as pessoas e perceber que estamos todos no mesmo planeta, todos estamos bebendo a mesma água, todos estamos respirando o mesmo ar, e não tem porquê a gente querer, né, se fechar num espaço com benefício só para nós. Então, o que são estratégias de redesenho que visam abordagens sustentáveis e éticas? Muitas vezes colocar um teto mais baixo para onde você quer crescer. Existem limites para crescimento, sabe? Certo. Crescer ininterruptamente não é sustentável. Acho que a primeira coisa é esse desejo de crescer. E onde entra o amor nisso, quando você trabalha com pessoas Quando nessa você linha? quando você reconhece, Julieta, que para crescer acima dos limites do possível, você está exigindo demasiado trabalho dos seus funcionários, por exemplo. Sabe? Não é saudável trabalhar 17 horas por dia. Sabe? Não adianta que se você ganha dinheiro por trabalhar horas extras. As empresas, no modelo que elas têm hoje, desse formato capitalista, elas vivem para dar retorno para o investidor. Então, um dia, eles abriram capital e disseram para o investidor que dali a 2 anos a rentabilidade vai ser aquela, toda a equipe tem que trabalhar para chegar naquela meta. Não importa quanto vai custar para cada um. E esse custo, muitas vezes, não é medido, porque é a saúde mesmo das pessoas, sabe? Que vão adoecendo, que vão se frustrando, que vão se deprimindo, né? Tudo isso é adoecer. E para o investidor levar esse dinheiro embora. Então, tem muitos formatos hoje Sim, mas por exemplo, você usa também, como é que se diz, algumas teorias que não são muito, vamos dizer, entre aspas, ortodoxas, elas são mais criativas e muito mais, vamos dizer, arrojadas, né? Que é o caso da teoria U, né? Como aplicar essa teoria U nos dias de hoje, né? a teoria U, ela é um trabalho
que é bem no começo das conversas, né, com as equipes que a gente vai trabalhando, porque é um processo de imersão em si, né. De desestruturar e Prim reestruturar. Exatamente, exatamente. Então é um trabalho bonito, é um trabalho, às vezes difícil, porque traz a necessidade de reflexões que às vezes a pessoa nunca teve, mas depois que uma equipe passa por um processo desse, aí não volta mais, né, não cai mais para onde estava, sabe. A equipe renasce num outro local, é muito Você bonito. transforma, né. Sim. Você tem essa assessoria ou mentoria filantrópica, né, junto a famílias ou empresas interessadas em criar fundações que venham a desenvolver práticas filantrópicas. Sim. Esse trabalho faz parte da sua empresa Isabela Prata Consultoria e filantropia também pode ser vista como uma estrutura, de constante transição? Eu acho que sim. As necessidades hoje são diferentes e eu acho que o formato também é diferente. Porque eu vejo a filantropia muito mais como uma parte do seu que você doa, do que como uma como é que chama? Um patrocínio, sabe? Sim, Ou sponsoring. é, ou apoio versus nome da marca, sabe? Eu acho Sim, que que é tem um uma questão que vem ocorrendo também, né, no é, COP26, que é é assim, dependendo de quanto você tem, se você tiver consciência de que tem uma parte do que você tem que você não precisa, que é a mais para você, compartilha com alguém, sabe? Como é que a gente vive, Julieta, num mundo com tanta fome, com tanta miséria, com tantas pessoas sem acesso a saneamento básico, sem acesso à informação, sem acesso a tratamentos médicos, sem e acesso a estudos. situações institucionalizadas também, não é, como assim a mendigagem, como se a coisa fosse mais assim, como se fosse, né, assim, Normal, o existe mundo ser assim. exatamente, É. exatamente. Quem é que precisa ter 1 bilhão, 100 milhões, 50 milhões, 10 milhões? Quanto dinheiro você precisa para viver uma boa vida até por mais 50 anos, sabe? Hã. Vivendo uma boa vida mesmo, não estou falando de viver mal, sabe, você pode viver muito bem, mas para quê? Você pode ter uma casa, para que ter 5 casas? Você pode ter um carro, para que ter 5 carros, sabe? Você pode será que você não pode fazer serviços dentro da sua casa? Você tem que ter tantos funcionários e por aí vai? É. Será que você quantas bolsas uma pessoa, uma mulher precisa ter, quantos vestidos, quantas joias? Da onde e fora a origem disso tudo, né? Porque uma coisa é a quantidade, outra coisa é a origem. Hoje, quando a gente fala do mercado de joalheria, que por incrível que pareça, na pandemia aumentou muito, quanto daquele ouro não vem de garimpo ilegal? Quantas pedras também vêm de garimpo ilegal? Então, a última moda, hoje, que você vê nas grandes revistas de moda, são joias com bastante ouro, correntes muito grossas, sabe? Uhum. As bolsas estão muito grandes. Tem bolsa que consome 3 crocodilos, uma bolsa de crocodilo da Hermès. O que é isso? Isso é Então, você aqui tem um projeto muito bacana que é o Para onde vamos parar nesta encruzilhada, que estrada vamos pegar, né, que é a parte da letra da música. Você pode contar um pouco como surgiu e qual foi o objetivo da criação desse clipe? Quais foram os critérios que você levou em consideração ao escolher os artistas que fizeram parte desse projeto? Quanto tempo levou para preparar e finalizar o projeto? E vocês gravaram todos juntos ou em momentos diferentes? E quem compôs esse, entre aspas, hino que foi dirigido por Tony Vanzolini? Nossa, Julieta, você pega uns projetos incríveis. Eu nem estava lembrando de falar desse.
Logo, isso foi 2019, o movimento o For Future estava, no começo, foi o ano da primeira greve, global pelo clima. Eu comecei a pensar, Julieta, que podia ter uma música que as pessoas pudessem cantar, sabe. Fomos para as ruas fazer uma greve e faltava um hino, sabe. Aí eu comecei a refletir, sobre onde achar essa música. Peguei o telefone e liguei para o Carlos Renault, que é um amigo letrista, Sim, e olha só como as coisas são simples, como são fáceis de se fazer. bacana. Liguei para o Carlos Renault, ele falou: Isabela, imagina, eu fiz uma letra, que acho que tem tudo a ver com isso que você está buscando pelo clima, e o Beto Vilares fez a música. Eu fiz a letra, ele fez a música, me mandou a música e eu amei. Eu já estava conversando com o Tony Vanzolini sobre fazer um vídeo, a gente estava, enfim, entrevistando algumas pessoas que a gente queria trazer um debate sobre o clima, à tona, e perguntei se ele toparia filmar um clipe, já com autorização do Beto e do Renault, e começamos a buscar os músicos. E aí nós quatro, no meio das nossas relações, né, Sim. começamos a ligar para músicos conhecidos e resultou em um videoclipe que foi Uma dirigido pelo. superprodução, né. O vídeo, a direção é do Tony e a música é dirigida pelo, Beto. Tivemos a participação do Moreno Veloso, da Zélia Duncan, do Arnaldo Antunes, Zé do Cabaleiro. Zé Cabaleiro, e muitos jovens cantores profissionais e jovens também, eh, filhos de músicos ou ativistas representando essa geração For Future. Incluindo o Porque projeto Guri. exatamente, vários jovens do Guri. O projeto foi um projeto que teve o apoio do movimento Fridays for Future e foi, legendado em acho que umas Alemão. 7 línguas Uau. e foi distribuído para o mundo todo. Então o que aconteceu? Foi assim, uma ideia que nasceu em. Masterizado em Los Angeles, né? Não, Felipe não, não, Teixeira. não, foi em São Paulo, tudo em São Ah, Paulo e Rio. ok. A gente gravou em São Paulo e Rio. Foi um projeto que nasceu em agosto e ficou pronto em novembro. Muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida, foi lindo, foi um Ah, processo lindo. muito Mas foi um lindo. processo de 3 meses, foi um começo e acabou. A Escola São Paulo também eu queria em 3 meses. A ideia nasceu em junho e eu abri as portas da escola em setembro. Eu gosto de trabalhar rápido. Eu acho que uma ideia boa, ou se ela não é feita rápido, ela fica velha. Então, e assim, os caminhos para fazer, eu não tenho medo e aí Empreendedora mesmo, né? é, tem Falando que nisso, eu é, gostaria que você para não perder. assim, comentasse a respeito do que é um Instituto Extra e por que que você criou esse prêmio, e que você contasse um pouco a respeito das bolsas de estudos. Isso foi em 2003. Eu tinha, eh, muito contato com jovens artistas que deixavam de ser artistas porque eles não conseguiam sobreviver do seu trabalho. Não só artistas plásticos, né, mas também músicos, bailarinos, atores. E aí eu decidi, pegar um percentual do meu faturamento anual, da minha produtora, e dedicar para um fundo que mantinha o instituto. Quer dizer, é uma coisa muito simples, o instituto é só uma organização que podia receber e distribuir esse dinheiro. E os prêmios, foram dados sempre para artistas sem nenhuma cobrança de entrega, ou seja, ele não é um prêmio que ele tem que, por exemplo, um prêmio para um cineasta não é para ele fazer um filme, né? É um prêmio de mérito pela carreira, pelo Pelas potencial. conquistas. É, eu lembro que a gente premiou lembra do Zé Pequeno, do filme Cidade de Deus? Sim, Ele foi um dos premiados. Ele bacana. ganhou o prêmio e assim, porque ele queria estudar direito.
Hum. sabe. Então, assim, a gente sempre sabia qual era eu convidava um júri, Sim. o júri trazia um júri número ímpar, cada um deles trazia 3, eh, de 1 a 3 sugestões de quem poderia ganhar o prêmio, e a gente sentava numa mesa e numa reunião só a gente resolvia quem era o premiado. Ligava para a pessoa, para o premiado, mandava o dinheiro para ele e pronto. De novo, uma coisa simples, rápida e muito eficiente. Os jurados já foram. Fernando Meirelles já foi jurado, Ivo Mesquita já foi jurado, João Sim. Marcelo Boscoli também eram jurados de diferentes áreas, né? E a gente não tinha gastos. Eu não acredito em um prêmio que gasta muito dinheiro entregando prêmio, E sabe? tudo muito gratificante, né? E assim, as coisas podem ser muito simples e objetivas. Sim. Sem gasto, como é que chama? Sem enfeite. Eu acho que assim, a emergência tá lá um ator espetacular que acabou de sair da favela querendo estudar, Sim. sabe? Então, vamos dar o dinheiro para ele, ponto. Não vou cobrar depois se ele gastou aquele dinheiro estudando, sabe? Às vezes eu lembro que tinha um bailarino que ele tinha uma questão dentária, que ele tinha que fazer um tratamento caríssimo, sabe? Sim. Então tá. Para ele continuar exercendo o seu trabalho, ele precisa estar bem. É, saúde É, física. porque naquela época eu lembro a visão minha era assim, para que ficar cobrando da pessoa uma justificativa que seja compreendida por todos os jurados, sabe? Que Hum. depois ele vai nos mostrar as notas fiscais, ele vai nos mostrar. Não, o cara ele tá morrendo de dor. O vestibular é amanhã, sabe? A gente não precisa ter burocracia. Isso me incomoda desde aquela época. E eu gosto de fazer as coisas, claro que sempre em cima da lei, em cima das básicas burocracias que Sim. organizações exigem. Por exemplo, eu trabalho com a ONU, eu sei que assim, é super sério o trabalho, né? A Quinoa é mais ainda, né? É seríssimo, e assim, eu entendo, né? Agora, não precisa ter além daquilo, sabe? Dá para fazer limpeza em processos. Aliás, é uma coisa que eu adoro fazer, Julieta. É limpeza em processos, limpeza em custo desnecessário, sabe? Eu adoro sentar com uma empresa e ficar com uma caneta na mão riscando, sabe? Como sugestão, mas as pessoas geralmente Bem gostam muito. proativa. Eu falei que você é uma cinéfila. Você trabalhou com a documentarista Sônia Gugsberg enquanto curadora da mostra de filmes que aconteceu na segunda edição do Festival eh, de Fotografia Paranapiacaba, onde o tema era direitos humanos, que aconteceu entre 30 de agosto e 1º de setembro de 2019. Uhum. Queria que você contasse um pouco a respeito dessa experiência e do conteúdo do trabalho dela, que é maravilhoso, né? A Sônia é uma excelente artista. Eu a convidei porque ela fez mais de um filme já com o tema refugiados, filmes lindos, um assunto muito relevante que pouco sabemos. Como nós não temos crises, ainda não temos crises climáticas dramáticas que faz com que as pessoas tenham que se deslocar, ou guerras, né, ou perseguições por religião, como acontece, né, que a maioria das causas dos refugiados hoje no mundo, nós brasileiros estamos ainda muito frios em relação ao acolhimento necessário dos venezuelanos, por exemplo, que já estão chegando no Brasil. Nós temos também de alguns países da África, nós acolhemos sírios, o Brasil acolhe, mas eu acho que o E trabalho. afegãos também? Acho que, olha, eu não tenho dados aqui em mãos agora, mas a gente acolheu até hoje, a gente, eu digo Brasil, né? Sim, entendi. Acolhemos muitos de diversos lugares já há muitos anos, né? Desde que começou a guerra da Síria, não Sim, para de vir gente para cá. E a mobilização do cidadão ainda é muito aquém do necessário, porque o que essas pessoas mais precisam é trabalho. Um refugiado é uma pessoa em deslocamento. Até a ONU não tem mais usado muito mais o termo refugiado. A gente tem usado mais
pessoas em deslocamento. São Sim. pessoas que saíram dos seus países por um período e desejam voltar para lá, na maioria das vezes. Então, não é um sujeito que compete, sabe, com o brasileiro. Ele não veio para cá para tirar trabalho de ninguém. Pelo contrário, ele veio para somar, porque acho que o grau de estudos da maioria dos venezuelanos que vêm para cá é superior ao grau de estudos dos brasileiros, em média. Em que áreas eles vêm sendo Eles contratados? são médicos, são professores, arquitetos, chefes de cozinha, jornalistas, e mesmo indígenas, né? Sim. Infelizmente tem muitos indígenas também. Antes de você terminar com o poema que eu pedi para você ler, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da Love and Art Foundation de Los Angeles. É um projeto lindo que foi criado por uma amiga que se chama Alessia Seidler, é uma brasileira que se casou com um americano, e ela é artista, e ela começou a dar aulas de artes para crianças em situação de emergência em hospitais, crianças doentes, a maioria de baixa renda, e ela começou a ampliar esse trabalho e criar ações para venda dessas obras de arte dessas crianças para retornar para elas mesmas, né? Sim. E é um trabalho super bonito, que ela faz um trabalho muito profundo. Acho que nesse período de Covid ficou um pouco suspenso, né? E ela trouxe ela, como ela é de Goiás, ela trouxe para a cidade dela em Goiás também essa proposta, montou uma estrutura, um casarão, onde ela recebe crianças em situação de risco para passarem um período extra escola aprendendo artes. Bacana. Então, como eu sou brasileira, ela, né, tenho uma visão também de Brasil e de arte. Com a Escola São Paulo, nós recebemos muitos professores dela, da Fundação de Goiás. A Escola São Paulo deu muita bolsa de estudos. Foi muito bonito aquele projeto. Parabéns. Eu pedi para você ler um poema que você considera importante. Você pode ler em inglês e depois a gente fala dele em português? Você prefere, se você quiser, eu já leio em português? Como você preferir. Estamos falando português numa Sim. tradução da Julieta. É um poema do Rumi? exatamente, do indiano Rumi. Vamos lá. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varrem sua casa e tira seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta rindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. Obrigada, Julieta, por essa oportunidade de trocar conversas e estarmos juntas aqui, mesmo que distantes. Sempre juntos e com pensamentos positivos. Parabéns e obrigada por estar aqui com a gente. Até breve. Obrigada, querida, e parabéns por esse seu projeto também. Obrigada. Vou acompanhar tudo. Somos todos. Um beijo enorme. Outra para você, querida. Bom demais. Tchau. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha. Na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.